Meus queridos, eu gostaria de pedir para você, que eu tenho pedido desde sexta-feira, para vocês curtirem os vídeos. É claro que o vídeo ao vivo depois será excluído e nós postaremos este vídeo fracionado em duas partes, a quaresma e a reflexão. Depois curtam na minha página, nas minhas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Curtam para que o vídeo possa ser promovido, tá bom? Mas vocês têm que curtir e compartilhar depois que for repostado, tá? Que for editado os vídeos. Eu agradeço a ajuda e colaboração de vocês. Muito bem, meus queridos, nós nos preparemos para a nossa reflexão de hoje. (11 de setembro de 2023). Nós estamos na segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Acolho a todos com a paz de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar, refletir juntos a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 até o capítulo 2, versículo 3. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós, e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros, que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra muito bonita hoje, o capítulo 1 e o capítulo 2, o comecinho do capítulo 2 da carta aos Colossenses. E Paulo começa hoje, meus queridos, falando da cruz, o mistério da cruz. Ele se alegra de tudo que já sofreu pela comunidade. Olha que bonito. E ele procura completar na sua carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o corpo de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo, quando esteve aqui neste mundo e padeceu a cruz, ele passou por um sofrimento incomensurável, grandiosíssimo. Um sofrimento que foi a paga do pecado de todos os homens antes dele e depois dele. Olha o tamanho do sofrimento. Nós não conseguimos enxergar, porque nós também sofremos.
Mas nós sofremos para nós. Nós sofremos no limite do que somos. Ninguém sofre além do limite próprio, porque Deus não permite. Deus não permitiria o sofrimento maior do que nós conseguíamos sofrer. Mas a Jesus Cristo, Deus deu sofrer o sofrimento de todos os homens e toda a história da existência humana. Um sofrimento que nós nem imaginamos como foi. Mas, padre, ele foi crucificado, né? Ele foi crucificado tanto quanto os outros 2 ladrões, por exemplo, vamos dizer assim. Pois é, mas o peso é um peso não somente fisiológico, mas é um peso espiritual, um peso do ser. Cada uma daqueles pregos que estavam sendo pregados na mão, nos pés de Jesus, o lado aberto, a lança, a dor daquilo, né, nas mãos, dos pés, era a dor que cada ser humano sentiria se recebesse as estacas. É uma dor multiplicável e incomensurável. Acontece que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Tudo que a cabeça sofre, o corpo, os membros também sofrem. É como se o sofrimento da cabeça fosse redistribuído em todos os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Então nós temos uma parte desse sofrimento que Cristo sofreu. E é isso que Paulo está falando hoje. Eu procuro completar a minha própria carne o que falta das tribulações. Ou seja, sendo solidário com o seu corpo, fazendo minha parte. Eu tenho que pegar a minha parte, né, de tribulações, de sofrimento, de provações, para ser solidário com o corpo de Cristo. Ou seja, cada um de nós tem reservado para nós uma porção desse sofrimento, dessa tribulação que a cabeça, que é Cristo, passou. Por isso, meus queridos, quando você padecer por algum sofrimento, passar por alguma dificuldade na sua vida, pense nessa frase de Paulo: eu estou completando na minha carne o que falta das tribulações de Cristo. Eu estou contribuindo para a salvação do corpo místico de Cristo, da igreja, e também para a minha salvação. O sofrimento, a dor, a provação nos edifica, nos torna mais ainda participantes do mistério da igreja. É uma pena quando nós padecemos, enfrentamos alguma tribulação, provação, e quando aquilo nos distancia de Deus. Porque na verdade devia ser o contrário. Porque Deus está se utilizando daquilo para nossa santificação. Aí nós devíamos nos aproximar mais de Cristo, de Deus e da igreja. E aí Paulo diz assim, né? A igreja eu sirvo, eu exerço o cargo que Deus me deu. Eu cumpro a minha missão dentro do corpo místico de Cristo. Eu sou igreja, porque eu quero estar ligado com os irmãos, e estando ligado com os irmãos, eu estou ligado ao próprio Deus. Paulo, meus queridos, ele é o fiel transmissor da palavra de Deus, do Evangelho, um exímio evangelizador, anunciador. E ele diz aqui que ele serviu e serve o ministério dele, anunciando o mistério escondido por séculos e séculos, agora revelado. Qual é esse mistério? Qual é esse mistério? Que Deus, ele, o eterno, ele foi se mostrando a ponto dele se fazer carne, habitar e morar no meio de nós, se tornar um de nós. É esse o mistério. E o amor de Deus não parou por aí, não bastou ele se diminuir e fazer-se ser humano
mas ele quis se entregar a uma morte ofensiva, fatídica, para mostrar ainda mais que ele nos ama. O mistério que nós anunciamos é o mistério do Deus Trindade que ama cada um de nós e que entrega-se a cada um de nós a ponto de sofrer as mesmas dores que nós sofremos. Esse é o mistério do amor de Deus, é isso que nós devemos anunciar. Eu sempre digo, quando eu dou formação para catequistas, o princípio de uma catequese não são os preceitos da igreja, mandamentos da igreja, participar da missa todos os domingos, ser dizimista, confessar-se ao menos uma vez por ano, comungar ao menos uma vez pela Páscoa da ressurreição, os mandamentos da igreja, o decálogo, os mandamentos da lei de Deus. Não é assim que começa um anúncio. O anúncio, o querigma, é um anúncio que seduz. O que eu tenho que anunciar num querigma? Que existe um ser transcendente, que olha individualmente para cada um de nós, que nos ama, a ponto de se tornar um de nós, a ponto de se entregar para ser pregado numa cruz, a ponto de sofrer uma dor que nós não conseguimos nem imaginar como foi, por tamanho amor por nós. É esse o querigma, o anúncio, o amor de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você é amado por Deus, você é amado por Deus. Deus te ama, Deus te leva nos braços, Deus te quer perto dele, porque Deus sabe que ele é a única fonte da realização e plenalização humana. Deus sabe que ele é a única forma de nós encontrarmos a felicidade plena que nós buscamos, às vezes em tantos lugares. Deus, ele sabe disso, que o homem só é realizado quando está nos braços de Deus. É por isso que Deus vem atrás de nós, é por isso que Deus te ama, por isso que Deus se tornou ser humano, é por isso que Deus se tornou sacramento, e na história, até o fim dos tempos, ele se entrega para nós como sacramento. Nós podemos tocar a Santíssima Eucaristia, que é o próprio Deus, que está sentado à direita do seu Pai, Deus Filho, que se entrega por nós por meio do sacramento. Olha que amor, quanto amor de um Deus que vem nos procurar. É isso que nós anunciamos e ensinamos a todos, com toda sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo, que é o que está escrito na palavra de hoje. É isso que nós anunciamos. A presença de Cristo em vós e a esperança da glória, que é o versículo 27. Nós anunciamos a presença de um Deus que está em nós e que age na igreja e que deseja ser buscado. Para isso eu me esforço com todo o empenho. Para isso o que? Paulo diz. Para a evangelização. Ele diz assim: eu sustento uma luta muito forte por vós. Eu sustento uma luta muito desafiadora por vós. Mas para isso que eu vim. Meus queridos, e você, eu, todos nós, também temos, de certa maneira, uma missão a cumprir no que diz respeito à evangelização. Nós temos pessoas que nós amamos que precisam conhecer esse querigma, receber este anúncio do amor de Deus. Todos nós temos. E nós devemos, hoje Paulo não está mais caminhante neste mundo. O Paulo, o apóstolo, que anunciou a presença de Cristo vivo, hoje sou eu e é você. Quando você estiver diante de uma pessoa que esteja passando dificuldade, alguma provação, alguma pessoa que está longe de Deus e da igreja, você tem que manifestar sua alegria, você tem que ser uma pessoa, um testemunho de esperança para essa pessoa. Esperança, não, meu irmão, Deus nos ama, Deus tudo pode, vai dar certo. Se achegue, reze mais, seja mais próximo de Deus, que Ele vai caminhar, Ele está a caminhar junto de você. Ele te ama, Ele entregou sua vida para que você não sofra, para que você seja pleno.
mas você precisa voltar para Ele. Enfim, tantas formas de nós anunciarmos, e as pessoas com quem convivemos precisam ouvir esse anúncio de nós, mais do que com palavras, com o nosso testemunho vivo. A nossa alegria, a nossa fé, sermos pessoas de esperança, sermos pessoas fortes. Quando você estiver enfrentando alguma tribulação, reze como Paulo, né? Reze como Paulo rezou esse começo dessa leitura de hoje. Eu me alegro por tudo que sofro, porque eu procuro completar na minha carne os sofrimentos, as tribulações que faltam no corpo de Cristo. Olha, quando você mostra garra diante das suas tribulações, você está sendo um testemunho maravilhoso para as pessoas que estão longe de Deus, porque as pessoas nos olham, minha gente. As pessoas nos olham, as pessoas nos observam, parece que não, mas nos observam. Olha como ele reage diante de uma provação. Só pode ser uma pessoa cheia de Deus. Olha como ele reage diante de um sofrimento tão grande. Olha como ele enfrenta os desafios da vida. Ele enfrenta diferente de mim, né? Ou ela enfrenta diferente de mim. Ela reage diferente. Ela tem alguma coisa diferente. O que será que é isso? É Deus. É Deus. E as pessoas vão olhando, elas vão deduzindo, elas vão observando. O nosso testemunho, mais do que nossas palavras, deve levar as pessoas para o coração de Deus. Por isso que eu sempre tenho falado, minha gente, sempre, alegria, esperança, acolhimento, bom ânimo. Sabe, às vezes a gente encontra pessoas que são totalmente bipolares, sabe? Não a doença bipolar, porque tem gente que é bipolar, né? Isso diagnosticado. Estou falando bipolar entre aspas, tá bom, minha gente? Vou explicar, porque senão o povo critica depois. Bipolar entre aspas, sabe? Pessoa que hoje está super alegre, tá bem, tá animada, não sei o quê, e amanhã não quer falar com ninguém, amanhã fala ríspida com os outros, amanhã... Uma pessoa assim não é testemunho para ninguém. Você precisa ser uma pessoa mais constante em Deus. Nós precisamos, eu, você. E ser constante em Deus é anunciar o mistério que vem de Deus com nossa vida, nossas escolhas, nosso jeito de ser. O seu jeito de proceder é uma pergunta para você refletir. O seu jeito de proceder tem conduzido as pessoas com quem você convive para o céu? Ai, padre, não sei o que, não sei o que. Pois é, a gente vai dando desculpas. Então a gente precisa se voltar para esse testemunho que Paulo deu com sua própria vida e mudar algumas coisas em nós. Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 2. Eu quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo, ele sabe que ele está sofrendo na carne a purificação dos seus pecados e também de outras pessoas que foram confiadas aos cuidados dele. Porque o sofrimento purifica a nós e santifica também aquilo que nós não sabemos. E ele diz assim: eu sustento uma luta por vós e pelos que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos. O consolo é a esperança, minha gente, de que tudo vai dar certo, de que Deus, no ponto último da nossa existência, Deus, ele será a nossa única realidade. Tudo isso daqui vai passar, tudo vai passar de um jeito ou de outro, e Deus vai ser a última realidade.
Isso é o consolo. E Paulo também deseja que os seus irmãos sejam consolados e também que se mantenham unidos na caridade. Quem está cheio de Deus a ponto de poder entregar ao outro, convive bem com todos. É um grande contra-testemunho, quando nós falamos bem, quando nós vivemos bem a nossa prática religiosa, tudo bonitinho, mas não se convive com caridade, não se une com caridade ao próximo. É um contra-testemunho. Nós temos que, sábado, na minha pregação, na minha homilia, eu disse para o povo, nós vamos percebendo que quão é difícil de viver o Evangelho. Parece ser simples, mas é muito desafiador. Por mais santo que você esteja sendo na sua vida, é um desafio viver o Evangelho. Esse fim de semana falava do amor fraterno, O amor fraterno não é o objetivo último da prática do amor. O amor fraterno é o primeiro amor. Por quê, padre? Porque eu sou chamado a amar as pessoas com quem eu convivo na minha casa. Aprender a amar ali é como se fosse um estágio da prática do amor, a vida familiar, a vida comunitária na igreja. Para quê? Para que eu me capacite de modo que eu me eleve e consiga atingir um amor supremo. Qual é o amor supremo? É o amor que ama o inimigo. Olha quanto é difícil ser cristão de verdade. De verdade. O objetivo nosso é o amor do inimigo. Nesse domingo nós falamos do amor fraterno, a correção fraterna. Se nós não conseguimos amar as pessoas que estão próximas de nós, se nós não conseguimos viver bem com as pessoas que são próximas de nós, não tem uma semana que não vive em paz, não tem uma semana que não vive sem contenda, sem discussão, sem divisão. Se você não vive em paz com aquela pessoa que tem Deus e que está do seu lado, que te quer bem, como que você vai amar inimigos? Qual posição na prática do amor nós estamos? Lá embaixo? Ou já estamos nesse estágio, que é o estágio do crucificado? Qual que é o estágio do amor supremo de Jesus de Nazaré? Ele é Deus, ele é o pleno amor. É o estágio de entregar a vida pelo inimigo. Percebe, minha gente, como que é difícil, desafiador viver o Evangelho? Por que eu tenho tentado mostrar isso nas minhas pregações? Porque as pessoas facilmente, todos nós, facilmente nós nos tornamos fariseus. Pensamos já estar numa posição espiritual tão elevada a ponto de julgarmos e de condenarmos, criticarmos uns outros. E quando a gente vai perceber de verdade, nessa perspectiva da qual eu acabei me utilizando, a gente vai vendo que a gente não está tão elevado assim como a gente pensa. A gente vai percebendo isso. Então, minha gente, concluindo hoje essa palavra tão bonita que a igreja nos entrega, nós precisamos ser anunciadores, servir a igreja como evangelizadores. O primeiro jeito de servir a igreja como evangelizadores é sendo um bom testemunho na relação que nós temos com o nosso sofrimento, com as nossas tribulações, com as nossas provações. O jeito que você reage com a cruz é o jeito que as pessoas te veem, e você ali é capaz ou não de evangelizar e mostrar que você tem algo diferente. O acolhimento das pessoas. O acolhimento das pessoas.
Meus queridos, que Deus nos ajude a viver essa palavra de hoje e que nós, como continuadores dessa missão que Paulo exercia de anunciar a boa nova, que nós a façamos de maneira perfeita, com eficácia. Sejamos de Deus, procedamos com o coração cheio de Deus, abracemos mais as pessoas, sejamos um bom testemunho na vida das pessoas. Não tem condições de um cristão que está escutando essa palavra de hoje ser uma pessoa pesada para os outros. Não tem condições. Não tem condições. Converse, dialogue, se resolva. Seja um testemunho vivo desse evangelho tão bonito que nós somos convidados a anunciar. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, desejo um dia abençoado na presença do Senhor, uma semana abençoada, cheia de Deus, e hoje vivamos felizes, alegres, cheios de esperança, bom ânimo. Mesmo que você esteja padecendo momentos difíceis, leve essa alegria, esse bom ânimo às pessoas com quem você conviver. Sejamos testemunhos de Cristo, como Paulo assim o for, né? No enfrentamento da cruz, no enfrentamento dos momentos bons, enfim, sejamos de Deus. Amanhã nos encontraremos e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.